Olha, eu aqui de novo. Eu vou começar hoje pelo Entre a Luz e a Sombra, que, de acordo com o site, é o mais antigo. Ou não, e eles estão me mentindo, né? A gente nunca tem como saber. Entre a Luz e a Sombra, por Joei Yu. Kennen ainda não havia desacelerado desde que partira do grande templo de Koeshin. Os tons da terra formavam um turbilhão multicolorido enquanto disparava por colinas e penhascos, planícies e planaltos. O Yordle era como uma gota de tinta em alta velocidade em meio às amplas pinceladas de uma tela. Por ser o coração da tempestade de Kinkou, ele já levara o julgamento dos líderes da Ordem milhares de vezes antes. Mas agora é diferente, Kennen pensou. Agora as vidas dos meus irmãos e irmãs Kinkou que estão em jogo. Um pedido urgente veio de uma filial dos acólitos ao sul. O templo deles foi corrompido por um espírito maligno desconhecido. Eles não conseguiam repeli-lo e, por isso, pediam a ajuda do Triunvirato Kinkou. Como o antigo cargo de Akali de Punho das Sombras estava vago, o Triunvirato, na verdade, era composto por dois líderes, Shen, o Olho do Crepúsculo, e Kennen. A decisão foi tomada, e agora Kennen corria até a distante Haishai, no litoral sul de Xion. Quando Noxus invadiu Ionia, muito tempo atrás, o Triunvirato decidiu que os Kinkou não tomariam parte na guerra. Os acólitos de Haishai estavam entre os mais fiéis da Ordem e obedeciam cegamente aos decretos. Portanto, devo salvá-los. Kennen percorreu as águas revoltas de um rio e atravessou vastos campos dourados. Ele disparou pela névoa dos bosques ao sul das montanhas Chongsan, parecendo um relâmpago cortando nuvens carregadas. Ele passou por diversas ruínas, incluindo o vilarejo de Xuanain. Foi só ao chegar à cidade portuária de Evirne que Kennen parou sob o sol da manhã. A orla de Xion ficava do outro lado do estreito, separada por águas de um azul fulgurante. Kennen embarcou na primeira barca que se preparava para zarpar. O mastro da embarcação era uma árvore ainda viva que brotara do casco, com os galhos pendendo para trás e folhas enormes capturando a brisa do mar, feito as membranas das asas de uma serpe das ilhas ao sul. Não havia muita gente na barca, e Kennen era o único Yordle por ali. Os humanos faziam uma mesura com a cabeça quando passavam por ele. Os Yordles eram tratados com respeito pelos Ionianos, mesmo quando as criaturas espirituais assumiam sua forma verdadeira, como Kennen fazia agora. Na verdade, como sempre fizera, já que atingiam um estado de equilíbrio devido ao seu treinamento Kinkou. Especialmente devido aos ensinamentos do primeiro grande mestre Tagassiri, o Punho das Sombras original. Anos atrás, quando Kennen juntou-se aos Kinkou, Tagassiri perguntou ao que o Yordle mais admirava nos humanos. As histórias de vocês são tantas. Kennen arregalou os olhos, todo inocente. As vidas de vocês são tão curtas, mas as histórias guardam o que vocês mais amam. É por isso que vocês são mais aptos a proteger os reinos do que qualquer imortal. Sob um céu claro e um sol escaldante, Kennen deu sua opinião sobre o que poderia fazer a serviço dos Kinkou. O grande mestre ouviu e refletiu sobre o que ele dissera. Um dia, todos vocês vão morrer, completou Kennen alegremente. Eu gostaria de guardar suas histórias, a história dos Kinkou. Foi então que o grande mestre Tagassiri sorriu. A causa é nobre, mas a responsabilidade não é pequena. Posso começar agora, divulgando os vereditos para o povo. Muito bem, disse o grande mestre. Sua função será percorrer o sol, espalhar a luz do nosso julgamento e ser a força que divide sua luz da sua escuridão. Kennen voltou a si quando começou a ver as docas, guardadas por penhascos brancos como giz que, por sua vez, eram encimados por várias árvores esmeralda. Kennen acenou com uma das garras para os passageiros atrás, que desejavam boa sorte e boa viagem. Ele saltou da barca antes de atracar, passando pela água e chegando à terra firme. Uma tempestade começava a se formar. A máscara e as vestes Kinkou de Kennen estavam encharcados à medida que avançava em meio à chuva forte. Sem descanso e sem comida, ele seguiu em frente. Espero que não seja tarde demais. Nuvens negras movimentam-se logo acima dele, riscadas por relâmpagos enquanto o líder Yordle chegava. Kennen notou que havia 20 acólitos sentados à frente do templo de Haishai. Não parecia haver nada de errado com a construção, ela estava firme e intacta. Mestre Kennen, você veio. O chefe dos acólitos, Raida, fez uma mesura, mas suas pernas tremiam, seus joelhos estavam prestes a ceder. Você precisa nos ajudar a lutar contra o espírito nefasto que está amaldiçoando nosso templo. O resto dos acólitos se levantou bem devagar, todos tinham os olhos baços. Kennen esperava que Shen e ele estivessem errados, mas agora o que eles mais temiam se confirmava.
Ele sentiu uma pontada de tristeza. Foram todos tão leais. Não há nada a enfrentar, disse Kennen a Haida, com a voz cheia de tristeza. O tempo não está corrompido. São vocês que estão. Todos vocês. Um estrondo irrompeu. Vários acólitos viraram a cabeça, com os olhos arregalados. Corrompidos? Haida fuzilou Kennen com os olhos. Nós sempre obedecemos. Muito tempo atrás, quando você nos disse para não enfrentar os invasores noxianos, nós não mexemos sequer um dedo enquanto nosso povo era massacrado. O rosto dele se contorceu num esgar anormal, como se estivesse derretendo. E depois, quando nossos irmãos ionianos em Tula, Kashuri e Huroi pediram nossa ajuda, você ordenou que não os ouvíssemos, e mais uma vez nós obedecemos. Perdemos a chance de fazer justiça em Noxus. Vocês estão cheios de angústia, disse Kennen, e entidades malignas do reino espiritual estão se alimentando dela. Estão se alimentando de vocês. Kennen podia ver o que nenhum humano era capaz. Eles emanavam um vapor escuro, como se tivessem tentáculos no corpo. Estavam cercados por apêndices escuros que buscavam apenas devorar. Criaturas vindas do reino espiritual, que ganhavam mais força conforme suas presas ficavam mais agitadas. Cedo ou tarde, elas consumiriam esses Kinkou e arrasariam Raishai. O mundo está mudando, disse ele. Xion está mergulhada no caos, e vocês estão num impasse entre as ordens dos Kinkou e suas vontades. Ele fez uma pausa, aí disse o que tinha vindo dizer. Vou liberá-los da ordem. Você está nos expulsando, disse um acólito ao fundo. Vocês não têm como manter o equilíbrio entre os reinos nesse estado. Kennen olhou para cada acólito. Eles precisavam entender. Deixem os Kinkou agora, é a única forma de curar vocês. Façam o que quiserem, e estas emoções sombrias não os consumirão. Você quer se livrar de nós agora que não somos mais úteis. Isto é um ultraje. Haida sacou a espada. Os acólitos berraram todos juntos, sem saber das garras sombrias e vorazes que os controlavam. Kennen podia sentir a dor deles, nascida do abismo entre dois mundos de crenças. A mesma dor que Akali sentiu antes de partir. Mesmo assim, ele deixou um relâmpago crepitar entre as mãos. Nem pensem em me testar. Rosnando, Haida e vários acólitos partiram para o ataque. O pequeno Yordle driblou os avanços desastrados dos humanos, desviando fácil de todos os ataques deles. Com um estalar de dedos, arcos de eletricidade surgiram, derrubando os adversários numa só rajada violenta. Derrotados, os humanos gemiam e se retorciam no solo lamacento. Os demais pararam, sem saber o que fazer. Remorso, culpa, vergonha. Os rostos dos acólitos eram a pura expressão da agonia, com a chuva enxaguando o icor que escorria pelos seus olhos. Kennen disparou para longe, fora do alcance de todos ali, e suspirou. Foi então que se lembrou de algo que havia aprendido com os humanos. Às vezes, é preciso mentir para contar uma história. Que eu possa contar a história de vocês. Ele retirou a máscara. Sigam agora, em paz. A influência nefasta continuará presente em Xion, mas os Kinkou saberão que vocês lutaram com honra e bravura contra ela antes de deixarem a ordem. Inventar a verdade para guardar o que você mais ama. Os olhos dos acólitos se iluminaram por um instante, e o vapor escuro começou a se dissipar. Ninguém falou nada, mas alguns assentiram num gesto de compreensão para o Yordle. A certa altura, aqueles capazes reuniram os feridos. Não era fácil dizer adeus a velhos companheiros, mas Kennen sabia que era por uma boa causa. Eles haviam dedicado a vida aos Kinkou, e agora estavam livres para encontrar um novo propósito. O estado mental de todos ali poderiam se reequilibrar, e as entidades malignas não teriam nada do que se alimentar. O Yordle viu os ex-acólitos cambalearem em meio à escuridão. A chuva não dava sinais de parar. Encharcados, os humanos pareciam pequenos e vulneráveis. Um dia, todos vocês vão morrer, pensou Kennen, com o coração cheio de tristeza. Mas eu guardarei a sua história.